Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. O avião Paulo Dáurea. O poeta tinha urgência do poema, longo dia pela frente, botar o blog no ar, banco, contas a pagar, compromissos, reuniões, enfim. A vida urge, o poema não surge, o poeta ruge. Poema, 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 poema de novo, poema outra vez, poema do avesso, observa, ode, amiope, até encher o saco, poema, até encher a folha, paradoxo, a folha cheia, mais vazia que a folha branca, inutilmente cheia, palavras desconexas, versos dispersos, recôncavos, desconvexos. Então, lembrando os tempos de criança, o poeta faz assim. Inicia dobrando a folha no meio. A seguir, dá conta das pontas e finaliza criando asas. E com todas as forças, lança o avião. Pronto! Poesia no ar! Hoje o nosso poeta homenageado foi Paulo Dáurea, nosso amigo, escritor, historiador, poeta, ativista do Poeta do Tietê. E se eu for ficar falando aqui, vai a aula inteira só falando do que o Paulo Dáurea faz. Muito obrigado, Paulo Dáurea, por nos trazer essa maravilha que é o Poemas no Ar. E espero que é o avião de Paulo Dáurea. Espero que sempre seja possível você participar e ser homenageado aqui nas nossas aulas. Bom, continuando com a nossa atividade, hoje nós vamos prosseguir com a preposição. Segunda parte. Locução prepositiva é o grupo de palavras com o valor e emprego de uma preposição. Em geral, a locução prepositiva é constituída de advérbio ou locução adverbial, seguida da preposição de, a ou com. Vamos ver os exemplos. O garoto escondeu-se atrás do móvel. Não saímos por causa da chuva. Perceberam que aqui tem um por causa. Essa é uma locução propositiva, por causa. O colégio ficava em frente à casa. O ofício foi redigido de acordo com o modelo. De acordo, temos aqui outra locução prepositiva. Às vezes, a locução prepositiva se forma de duas preposições como de, por, na locução de per si, por exemplo, até a e, para com. Foi até ao colégio. Mostrava-se bom para com todos. Tem uma observação muito importante. O substantivo, que às vezes entra para formar estas locuções, em geral está no singular, mas o plural também é possível. Exemplo: viver à custa do pai ou às custas do pai. Então pode ser tanto no plural quanto no singular. O negócio está em via de solução ou o negócio está em vias de solução. Preposições essenciais ou acidentais. Há palavras que só aparecem na língua como preposição, são exclusivamente preposições. E por isso se dizem preposições essenciais. Quais são elas? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre e traz. São acidentais as palavras que, perdendo seu valor e emprego primitivos, passaram a funcionar como preposições. Por exemplo, durante, como,
conforme, feito, exceto, salvo, visto. Segundo, mediante, tirante, fora, afora e etc. Tem outras preposições, tem outras palavras também, outras partículas que também vão funcionar como preposições acidentalmente, por isso que elas são consideradas acidentais. Só as preposições essenciais se acompanham de formas tônicas dos pronomes oblíquos. Exemplo, sem mim não fariam isso. Vocês podem observar que todos nós somos muito observadores. Vocês podem prestar atenção que algumas pessoas não falam assim, sem mim não fariam isso. Falam sem eu. Sem eu não fariam isso. Lembre-se sempre, são duas formas de expressão. Uma forma é o português padrão, que é esse que nós estamos tratando aqui. Sem mim não fariam isso. E o português não padrão, esse eu não preciso ensinar, porque esse vocês sabem melhor até do que eu. Que é o português que se usa informalmente, que é o caso de sem eu não fariam isso. Não recomendamos, porque no nosso caso aqui nós estamos preconizando o português padrão. Então a recomendação do português padrão. Sem mim não fariam isso. Tudo bem? É uma recomendação. Exceto eu, todos foram contemplados. Exceto eu, todos foram contemplados. Acúmulo de preposições. Não raro, duas preposições se juntam para dar maior efeito expressivo às ideias, guardando cada uma seu sentido primitivo. Andou por sobre o mar. Ou simplesmente andou sob o mar. As duas formas são perfeitamente aceitas dentro do português padrão. Andou por sobre o mar ou andou sobre o mar. É tudo questão de realce, de ênfase, conforme foi dito aqui. Estes acúmulos de preposições não constituem uma locução prepositiva, porque valem por duas preposições distintas. Combinam-se com mais frequência as preposições de, para e por, com entre, sob e sobre. Vamos ao exemplo. Esse exemplo é do Camilo Castelo Branco, escritor português. De uma vez olhou por entre duas portadas mal fechadas para o interior de outra sala. Perceberam? Então são duas preposições que se uniram, mas cada uma é uma preposição. Então nós contamos como duas preposições e não como uma locução prepositiva. Tudo bem? Vamos ver outro exemplo, dessa vez também do Camilo Castelo Branco. Os deputados oposicionistas conjuravam-no a não levantar mão de sobre os projetos depredadores. Tudo bem? Então temos aqui uma preposição e outra preposição. Duas preposições que se uniram para formar esse conjunto de preposições, mas sem ser uma locução prepositiva. Bem, hoje nós vamos encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Continuem se inscrevendo no canal. Continuem dando seu ok, dando seu positivo, fazendo seus comentários, dando suas opiniões. Muito obrigado, Zanir. Eu sempre vou agradecer a Zanir. Muito obrigado, Elide, por seu apoio. Curtam os vídeos para vocês receberem as novas notificações, tudo bem? E também façam visitas no canal Recanto das Letras. Eu tenho vários textos publicados, quase 200 textos publicados no Recanto das Letras, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, da minha escrita, tá bom? E no próprio YouTube, se vocês quiserem também conhecer algumas recitações que eu faço, algumas performances, fiquem à vontade, podem visitar, podem curtir, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Muito obrigado e fiquem com Deus.